E se eu te dissesse que a maior mentira do futebol moderno é chamar a geração atual de mimada, você liga a TV, vê um jogador milionário chorando no banco de reservas. A primeira reação de todo torcedor é imediata, é um reflexo condicionado. Nós apontamos o dedo e dizemos, geração de cristal. No meu tempo, jogador jogava com a perna quebrada. Faltam homens no futebol. Mas e se você estiver sendo enganado por uma narrativa cega? E se essas lágrimas não forem um sinal de fraqueza, mas sim o sintoma visível de uma indústria que está moendo a mente dos seus ídolos? Hoje, nós vamos destruir o mito da geração Nutella. Nós não vamos passar pano para jogador preguiçoso, mas vamos te mostrar como o esporte mais amado do planeta se transformou em um verdadeiro moedor de mentes corporativo. Uma máquina brutal que tritura humanos e os trata como meros algoritmos de entretenimento. Nós vamos mergulhar na tempestade perfeita. Um calendário físico desumano cruzado com a pressão psicológica de um tribunal digital que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fique até o final, porque no último bloco deste vídeo eu vou te revelar um segredo assustador sobre o camisa 9 da seleção brasileira. Um detalhe que a grande mídia escondeu na época e que prova de uma vez por todas. A mente humana não foi programada para suportar o futebol moderno. Para entender o colapso de hoje, precisamos olhar para os heróis do passado. A nostalgia nos cega. Nós idolatramos a época em que o craque saía da balada direto para o treino, o futebol raiz. A época em que o zagueiro entrava para quebrar e o atacante jogava infiltrado, cheio de analgésicos. Havia uma dor física brutal, fato. Mas existia um detalhe crucial que todo mundo esquece. Quando o juiz apitava o fim do jogo, nos anos 90, o jogo acabava, o jogador ia para casa. Ele ligava o rádio, lia um jornal no dia seguinte. Se ele jogasse mal, ele ouvia vaias de 40 mil pessoas no estádio. E ponto final. A pressão tinha limite de tempo e de espaço. O problema começava no campo e morria no campo. Hoje, o apito final é apenas o começo de um novo julgamento. A figura do atleta mudou, ele não é mais apenas um cara que chuta a bola. Ele é uma marca global, uma corporação de um homem só. Ele emprega dezenas de pessoas, agentes, assessores, gestores de redes sociais, cozinheiros, fisioterapeutas. O peso de alimentar essa máquina recai sobre os ombros de garotos de 20 e poucos anos. E não existe mais refúgio. O erro de um passe no domingo não fica no estádio. Ele vira meme na segunda. Ele gera ameaças de morte para a família na terça. Ele vira debate nos programas esportivos na quarta. O cérebro primitivo do ser humano não evoluiu para processar o ódio simultâneo de milhões de pessoas ao redor do globo. O jogador raiz lidava com a dor no tornozelo. O jogador moderno lida com a dor de sentir que o mundo inteiro o odeia em tempo real. Não é que eles sejam mais fracos, é que o fardo ficou infinitamente mais pesado. A armadura física melhorou, mas a alma ficou exposta em praça pública. Mas o inferno não acontece apenas fora das 4 linhas. O próprio jogo mudou. O futebol moderno virou um xadrez em alta velocidade. E isso queima o cérebro. Pense nos camisas 10 clássicos. Eles andavam em campo. Eles tinham tempo para dominar a bola, levantar a cabeça, pensar, calcular o passe e executar. Havia oxigênio para o cérebro. Havia segundos preciosos. Esqueça isso. Esse esporte não existe mais. A análise tática de hoje exige uma capacidade cognitiva absurda. Nós falamos muito sobre preparo físico, mas ignoramos a exaustão mental do jogo. Termos como visão de jogo e ocupação de espaço deixaram de ser instinto e viraram ciência exata. Um jogador hoje, no maior campo europeu, tem menos de meio segundo para tomar uma decisão antes de ser engolido pela pressão. PS, perda do adversário. A intensidade subiu. Os técnicos exigem obediência cega. O jogador não joga mais onde quer. Ele obedece a um mapa de calor. Ele respeita a zona de pressão. Ele precisa ler o posicionamento de 21 outros homens em campo, em frações de segundo, enquanto corre a 35 km por hora. É como tentar resolver um cubo mágico enquanto você foge de uma matilha de cães. O nível de concentração exigido durante 90 minutos é insano. Se você desliga por 1 segundo, seu time toma o gol da eliminação. Você falha na sua ocupação de espaço. O sistema tático quebra. Você é o culpado. Essa hipervigilância tática gera um desgaste no sistema nervoso central que nenhuma banheira de gelo consegue curar. O cérebro consome glicose. O cérebro entra em fadiga. A exaustão tática não deixa os músculos pesados. Ela deixa a mente nublada. Os jogadores se tornaram peças de xadrez automatizadas. A criatividade foi esmagada pelo sistema. E quando você tira a liberdade de um ser humano e o coloca dentro de uma engrenagem que exige perfeição matemática todo santo dia, a mente eventualmente cede. Aqui é onde o dinheiro fala mais alto e a hipocrisia toma conta. Onde a política engole o esporte. Sabe por que eles choram? Porque eles não têm o direito de dormir. A ganância das entidades transformou o futebol em uma maratona suicida. Preste atenção neste dado aterrador.
Relatórios recentes de carga de trabalho mostram que atletas de elite estão sendo forçados a participar de até 80 partidas por temporada, 80 jogos no mais alto nível de estresse. Mas o detalhe que assusta os fisiologistas é outro: eles jogam até 80% dos seus minutos na chamada zona crítica. O que é a zona crítica? São jogos consecutivos, sem o tempo mínimo médico de recuperação. É jogar na quarta à noite na Champions e no sábado de manhã na Liga Nacional. É voar cruzando fusos horários toda semana. Técnicos como Pep Guardiola já denunciaram isso publicamente aos microfones. Ele gritou para quem quisesse ouvir que o corpo e a mente dos atletas simplesmente não suportam mais essa carga de trabalho. A qualidade cai, as lesões aumentam, mas a TV pagou bilhões. Os patrocinadores exigem as estrelas em campo. O show tem que continuar. E o preço é pago em silêncio, longe das câmeras. E aqui entra uma verdade estatística que a mídia tradicional prefere ignorar: a epidemia silenciosa. Um estudo oficial e rigoroso do Sindicato Mundial dos Jogadores, a famosa FIPRO, revelou um dado assombroso: 38% dos jogadores profissionais ativos já apresentaram sintomas de depressão ou ansiedade severa. Vou repetir: quase 4 em cada 10 jogadores em campo estão lutando contra demônios mentais pesados. Aquele choro que a câmera flagra no banco de reservas, que vira meme no seu WhatsApp, não é por causa de um passe errado ou um gol perdido. Aquilo é apenas a ponta do iceberg. É a válvula de escape de um colapso mental que já acontece diariamente nos vestiários. É o transbordamento de um copo que está sendo enchido pela ganância corporativa. E então, chegamos ao ponto de ruptura, onde a mística do super-herói desmorona e sobra apenas o ser humano em frangalhos. Não estamos falando de jogadores em fim de carreira ou atletas de divisões inferiores lutando para pagar as contas. Estamos falando da elite da elite. O pedido de socorro mais emblemático desta geração veio de quem vestia a camisa mais pesada do planeta. A camisa 9 da seleção brasileira, Richarlison. Após a Copa do Mundo de 2022, ele parecia ter o mundo aos seus pés. Aquele gol de voleio, a dança do pombo, o auge financeiro absoluto jogando na Premier League. Ele era a estrela, o homem blindado. Mas por trás dos milhões de euros e dos contratos publicitários, havia uma mente em pedaços. Meses depois, o mundo viu Richarlison chorar no banco de reservas após ser substituído. A internet, claro, não perdoou. Fizeram piadas, chamaram de fraco, chamaram de geração de cristal. A narrativa covarde de sempre. Mas o que ninguém sabia era o que ele revelaria meses depois, numa atitude de extrema coragem. O camisa 9 admitiu publicamente que havia chegado ao fundo do poço da depressão. Ele, no topo do mundo, não queria mais jogar, não queria sair de casa. Os problemas pessoais somados à pressão desumana do rendimento quase destruíram. Ele foi direto ao ponto. Ele disse com todas as letras que só não desistiu de tudo, da carreira e até da própria vida, porque a ajuda psicológica entrou em ação. A terapia salvou a vida dele. O caso do Richarlison é o clímax dessa história, porque ele rasga a fantasia de que o dinheiro e a fama blindam o cérebro humano. Se a pressão destrói o cara que joga a Premier League, ganha em libras e veste a 9 do Brasil. Imagine o que ela faz com um garoto de 18 anos, que acabou de subir para o profissional no campeonato estadual. O sistema é cruel. Ele mastiga o talento, cospe a humanidade e exige que eles voltem a sorrir para a próxima foto do Instagram. A verdade está na mesa. O xadrez tático sufocante, a zona crítica de 80 jogos por ano, que enlouquece técnicos como Guardiola, a epidemia silenciosa comprovada pela FIFPro, que afeta quase 40% dos atletas, o abismo psicológico que quase engoliu Richarlison e tantos outros. Chamar esses caras de geração Nutella ou de cristal é a maior prova de ignorância que um torcedor pode cometer. Eles não choram porque são mimados. Eles choram porque seus cérebros estão sendo fritos por uma indústria de bilhões que não respeita o limite da máquina humana. A fraqueza não está neles. A fraqueza está no sistema doente, que nós ajudamos a financiar a cada ingresso comprado e a cada curtida nas redes sociais. Agora, o jogo virou pra você. Seja sincero e sem hipocrisia. Você aguentaria a pressão de ter o mundo inteiro julgando cada erro seu no trabalho por 72 horas seguidas? Responde aqui nos comentários. A culpa é dos jogadores que ganham milhões ou do futebol moderno que virou um açougue mental? Deixa o seu comentário agora. Se inscreve no E Se Eu Te Dissesse, para não perder nosso próximo mergulho profundo nos segredos do futebol. E lembra, nem tudo que reluz no gramado é ouro. Às vezes, é só uma lágrima maquiada pelo suor. Fui.